confesso que pregar nos temas que foram colocados não tem sido algo fácil. Hoje nós vamos falar sobre afinidade na família. E eu quero confessar aos irmãos que eu fui profundamente confrontado pela palavra ao longo dessas últimas semanas. Eu tenho sido confrontado pelo Senhor ao longo dos últimos meses. E eu tive dificuldade para chegar ao texto que nós vamos chegar essa noite, até o momento que eu vi um pastor que eu gosto muito, o nome dele é Woody Balkan, e ele falando sobre a família, ele me atentou para algumas coisas bem interessantes. E o mais maravilhoso de tudo isso é que, ao Senhor dar a primeira palavra de hoje, Ele também dá a continuidade dessa palavra no domingo, porque é basicamente a mesma história. Nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, nós vamos falar sobre a vida de um homem chamado José. Mas não apenas sobre José, nós vamos falar sobre Judá. Nós vamos falar sobre Davi, vamos falar sobre Cristo, vamos falar sobre Rúben, vamos falar sobre um pai que não foi um bom pai, Jacó. E eu queria começar essa palestra, esse momento de fala, me apresentando, aos que não me conhecem. Eu sou o pastor André, sou pastor auxiliar, mas você não precisa me chamar somente de André, você pode me chamar de tio Presuntinho, de tio André, você pode me chamar, enfim, tem vários nomes aí para ser chamado, ou pastor, mas o meu objetivo não é esse, o objetivo é expor a palavra do Senhor. E eu quero começar então com a seguinte afirmação: se você quer saber como alguém realmente é, você não deve observar como essa pessoa se comporta na igreja, nem como essa pessoa se comporta no trabalho ou em casa. Porque nós temos uma facilidade, nós somos muito bons em usar máscaras. E eu não falo aqui dessa máscara de tecido, porque essa daqui eu sou péssimo em usar essa máscara. Não gosto. Mas nós somos muito bons de usar máscaras para esconder quem nós realmente somos. Sabe, mas quem nos melhor conhece, nos conhece dentro de casa. Você quer conhecer uma dica até para você conhecer o seu futuro esposo, a sua futura esposa? Não é ver como essa pessoa se comporta ao redor dos seus amigos, mas é você observar como ela se comporta diante do pai dela, diante dos outros irmãos e em casa. As dinâmicas mudaram nesse momento de pandemia. Eu não sei se vocês perceberam ou se leram algum artigo, mas existem aí muitas informações na internet, na televisão, dizendo que os índices de violência doméstica, os índices de abuso infantil, os índices de suicídio, de divórcio e de consumo de pornografia, eles não cresceram apenas aqui no Brasil, mas eles cresceram de forma estrondosa em todo o mundo. Porque as dinâmicas dos relacionamentos mudaram. Os níveis de frustração que as pessoas sentem também aumentou. As pessoas, de uma hora para outra, elas passaram a ter o espaço geográfico delas restrito. Os protocolos de saúde que foram impostos com as máscaras, o distanciamento, o álcool, condicionou as pessoas a um isolamento social que tem sido terrível e tem afetado a vida das pessoas. E se isso não fosse bastante, a situação econômica mundial tem colocado todos nós com perguntas na nossa cabeça, como: o que eu vou fazer amanhã para colocar uma comida para os meus filhos comerem? Como eu vou colocar gasolina no meu carro, sendo que no início do ano eu pagava cerca de 5,50 e hoje esse valor já está a 6,50?
Como é que eu vou fazer para viver em Brasília, que é uma cidade que as pessoas não andam de lugar para lugar, mas precisam de um carro, sabendo que está tudo tão caro, e muitas pessoas perderam seus empregos, o arroz aumentou, a carne aumentou, tudo aumentou, está tão difícil de viver. Então, as dinâmicas de relacionamento mudaram e isso afetou a família. Nunca houve um tempo em que os pais tanto desejaram não estar na presença dos seus filhos. Eu ouvi inúmeras vezes os pais falarem, muitos pais falarem que eles não esperavam os dias chegar para que os filhos voltassem às escolas, para que eles pudessem ter um pouco de sossego. A gente costumava ouvir isso na época de férias. O que eu tenho que fazer com meu filho? Parece que nunca tinha passado tempo, né? Nas férias normalmente surge esse diálogo. Mas os pais agora nessa pandemia de 1 ano e meio tendo que ficar com os filhos, o que eu faço com aquela criança que está me deixando doida? Não consigo. E muitos casais, homens e suas esposas, também não conseguem mais tolerar a presença um do outro, ao ponto de contarem os dias para que o trabalho presencial voltasse, porque não aguentavam mais ter que conviver por muitas horas seguidas com seu cônjuge. E são as mesmas pessoas que, na igreja, elas demonstram sorrisos. Você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Mas do carro para dentro é um terror. Do carro para dentro é briga após briga. No trabalho, as pessoas elas até podem se colocar como modelos de organização, de eficiência, mas quando chegam em casa, elas mostram quem elas realmente são. Nós sabemos como usar máscaras, mas o lugar aonde essas máscaras elas caem é em casa. E eu quero contar para vocês hoje a história de José, e do momento que José, ele, já no Egito, 25 anos depois de ter sido jogado em uma cisterna, ele reencontra os seus irmãos. Eu estou falando aqui do texto de Gênesis 42, e eu quero gastar alguns minutos lendo esse texto para vocês. Gênesis 42, eu estou lendo aqui a versão da NAA, e a palavra de Deus diz assim: quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Ele estava dizendo aí, está esperando o quê? Ele está falando mais ou menos assim: move essa bunda mole aí, vamos, levanta. Eu quero que vocês vão lá para o Egito, para buscar comida, porque aqui está sem. E ele acrescenta: eu ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Atenção ao número de pessoas que vão ao Egito: 10. Quantos filhos Israel teve? 12. Um deles tinha sido jogado na cisterna, então nós temos aqui que um filho ficou para trás. Versículo 4. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se acontecer algum desastre? É interessante aqui nós pensarmos que Jacó, ele era um péssimo exemplo de pai. Ele é um exemplo muito trouxa de um pai. Sabe por quê? Ele guardou Benjamim, não é porque ele era o mais novo, mas é porque ele era o filho da mulher que ele amava, Raquel. Benjamim e José, eles eram irmãos de sangue. Os outros eram meio-irmãos, mas tanto Benjamim quanto José eram meio-irmãos, e Jacó, ele não via os outros filhos como filhos, mas ele só via os filhos da sua mulher amada como seus reais filhos. E ele deixava isso claro para os outros: esse aqui é meu filho, vocês eu não sei o que vocês são. Vocês são outra coisa.
mas filho meu são esses dois. Você já conseguiu imaginar o seu pai falar isso para você? Olhando para o seu irmão e dizendo, eu gosto daquele ali. Aquele ali, nasceu de mim. Aquele ali tem o meu gene, mas você eu já não sei. É isso que ele está falando. Porque se acontecer um desastre, eu prefiro que ele fique e vocês morram. Vocês podem morrer, eles não. E ele continua dizendo aqui, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, foi ríspido com eles e lhes perguntou, de onde vocês vêm? Olha só outra questão aqui. Passaram-se 25 anos. Quando José foi jogado na cisterna, ele tinha 17. Quando ele assume o governo do Egito, ele tinha 30. E essa história acontece 9 anos depois. Os primeiros 7 anos de vacas gordas tinham passado, nós estamos aqui no 2º ano. Então, muito tempo se passou. José provavelmente tinha ganhado os seus fios brancos ou tinha perdido os seus cabelos. Todo líder normalmente fica com cabelo branco. Eu tenho começado a receber os meus, né, Mateus? A gente tem os cabelos brancos aí para comprovar a liderança. Então, imagina que José já não era aquela mesma pessoa de aparência talvez franzina e bonita que ele tinha aos 17, mas um homem aos seus 44 anos de idade. E nessa situação é que eles encontram e eles não reconhecem. Mas quem sofre o dolo, quem sofre a dor, sempre vai reconhecer aquelas pessoas que machucam. Talvez você não machuque, talvez você machucou alguém e não saiba que machucou essa pessoa, mas aquela pessoa que você machucou, ela sabe quem você é. E aqui a gente vê isso. E ele pergunta, de onde vocês vêm? Eles respondem, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles responderam, não, meu senhor, esses seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes teus servos não são espiões. Nós vamos ver hoje 7 testes que José coloca diante dos seus irmãos. Só que não basta, preste atenção aqui no versículo 11, quando diz assim, nós somos homens honestos. Muitas vezes, nós falamos coisas na frente de pessoas, como nós somos honestos, eu sou bom, pode confiar em mim que aqui está tudo certo, mas, na verdade, nós estamos usando uma máscara. Quantos casos de abuso infantil nós vemos, até mesmo em igrejas, de pessoas que por fora elas demonstram uma santidade, uma boa aparência, um falar gostoso, uma voz suave, mas quando elas estão no oculto, elas fazem mal e dor às pessoas que estão ali. Ontem de manhã, eu li a matéria sobre um youtuber, um cara de uma barba rosa, que foi preso porque ele fazia os jogos, mostrava no YouTube como jogava para as crianças, e os pais, ele atraía os pais garantiam, tinham confiança com esse cara, levavam os filhos de 10, 11 anos para poder ficar com ele, e esse cara abusava dessas crianças. Era alguém que por fora dizia, nós somos homens honestos, mas por dentro o coração deles era ruim. E sabe o que passou aqui na cabeça de José, quando eles falaram assim, nós somos homens honestos? José lembrou da infância dele.
Lembrou de quando eles jogaram ele na cisterna e que planejaram matar ele. Sabe o que é o interessante de você ler a Bíblia de forma sequencial? É que você começa a prestar algumas nuances que antes a gente não prestava. Quando os irmãos de José falam assim, vamos matar José, não é quando eu e a minha irmã falam assim, eu vou matar a minha irmã. Eu tenho uma irmã que quando eu era criança, ela fechou a porta no meu nariz e meu nariz quebrou e saiu muito sangue e hoje eu tenho essa bolota de nariz. E eu falei no meu coração que eu ia matar ela, mas eu não a matei, ela continua viva. Sério? Vocês podem provar isso. Então, todo irmão em algum momento diz para o seu irmão, eu vou te matar, seu filho de Belial. Eu vou te matar, seu fariseu. Mas a gente não mata. Só que José, quando ouviu que os irmãos iam matar ele, provavelmente José lembrou de uma história que aconteceu com a irmã dele, Diná. Diná foi abusada, e aí os irmãos se unem, talvez José, não sei, não posso afirmar isso com categoria, mas talvez até mesmo José tivesse lá no meio desse grupo. A gente sabe que 2 foram os que mataram, mas a galera vai lá e mata toda uma cidade, toda uma vila, porque abusaram de uma irmã. Então a gente está falando, não é de pessoas que só vão ameaçar, a gente está falando de assassino em massa. Os irmãos de José são assassinos em massa. E são esses mesmos assassinos em massa que no versículo 11 dizem, nós somos homens honestos. Então José precisava fazer um teste, alguns testes, para saber se esses homens eles eram realmente honestos. E ele continua, ele, porém, lhes respondeu, nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai e o outro já não existe, porque eles acreditavam que, de fato, José havia morrido como escravo. Então José lhes disse, é como já falei, pronto, está dito, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Eu juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês. Se há verdade no que dizem ou se não, eu juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Imagina a treta dentro da prisão por 3 dias. Caracas, o que a gente vai fazer? Meu pai vai morrer de fome lá em Canaã. O que a gente disse de errado para o cara prender a gente por 3 dias? E aí no 3º dia José lhes disse, façam o seguinte e viverão, pois eu temo a Deus. Se são homens honestos, como vocês estão dizendo que são, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si, na verdade, nós estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso, não nos sobrevém agora essa ansiedade. Está vendo a situação de quando José foi jogado na cisterna vazia? Ele pedia, meus irmãos, pelo amor que vocês têm a mim, ao seu pai, não me joguem lá. É interessante a gente perceber aqui uma nuance também. Não era só porque José tinha tido um sonho que os irmãos iriam se curvar diante dele, que os irmãos odiavam a ele. O ódio já vinha sendo cultivado ali há 17 anos. Eram 17 anos de raiva acumulada debaixo de um tapete. Sabe por quê?
Porque eles viam que aquele ali era o filho da mulher amada. Eu duvido um filho ouvirem falar mal da sua mãe e ele não se levantar até mesmo contra o próprio pai e falar: pai, não está certo. Eu tenho 3 filhos lá em casa, o Caleb, o Josué e o Isaac. E ali, quando eu falo que eu amo a mãe deles, e que a mãe deles é minha e não deles, eles se levantam numa afronta contra mim. Eles falam assim: a mãe é minha. Saia daqui, papai. Como assim que você está falando que a mãe é sua? Eu vi a mamãe primeiro. Mas eu falo, se eu não tivesse lá, vocês não tinham nascido. Não, mas eu vi a mamãe primeiro, papai. E aí, então, você vê que um filho não admite ver a sua mãe sendo ridicularizada por 17 anos por um pai omisso. Era essa a situação da casa de Jacó. Não é somente o sonho que eles tiveram, que José teve, e que eles se curvavam diante dele. Não era somente a túnica que o irmão José ganhou e eles não ganharam. Eram 17 anos de sofrimento. Eram 17 anos sendo ridicularizados pelo próprio pai. E nessa situação a gente vê essa família e eles lembram de quando eles veem José pedindo em agonia, em angústia, clamando pela sua alma, que ele desse ouvidos a ele, e eles não dão. Então Rúben responde no versículo 22, não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós? Rúben é o que age para que não haja a morte. Judá só vê o lucro. Judá fala assim, já que a gente não vai matar ele, poxa, que triste. Vamos então ter um lucro com esse cara, então vamos vender ele, pegar umas moedinhas de prata. Porque é isso que está acontecendo. Então eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete. E retirando-se deles, o José chorou. E depois, voltando-se para junto deles, lhe falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Aqui acontece uma história interessante. Eu trabalhei em embaixada durante muitos anos. O Mateus estava falando sobre embaixada aí, né? Eu trabalhei em algumas. E eu tinha uma chefe que ela sabia um pouco de português. E quando ela tinha alguma reunião com alguém que queria comprar alguma coisa, vender alguma coisa para a embaixada, eu ia para poder ser tradutor. Mas ela, se os caras falassem alguma coisa que era para poder obter vantagem, alguma coisa do tipo, ela sabia. Mas ela ficava quietinha, porque ela tinha ali a mim como tradutor para poder fazer ali a paisana, né? Para poder, sim, servir de backup para ela. E tá isso que está acontecendo. E aí depois no versículo 25 acontece, José ordenou que eles enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho, e assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles descobriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos seus irmãos, devolveram meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e tremendo entreolhavam-se, dizendo, o que é isso que Deus fez por nós? Observem mais uma vez outra parte interessantíssima desse texto. Eles reconhecem que Deus faz isso, permite que isso acontecesse com eles. Só que no versículo 29 diz, e eles vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecendo. Sabe o que eles deveriam ter feito? Terem voltado para o Egito. Eles voltam para o Egito para devolver o dinheiro que estava na sacola, falando, desculpa aí, foi um erro. O dinheiro voltou, esse dinheiro é para ficar aqui. Eles pegaram o dinheiro do troco que eles receberam a mais. Quando você vai lá na feira dos importados, dá uma nota de 100 por algo que custa R$30 e o cara te volta uma outra nota de 100 em notas de 10,
e você continua indo, e você percebe, você volta, né? Falar, ô, tá errado. Que essa é a atitude do cristão, mas eles não fazem isso. E isso mostra que eles não mudaram. Eles voltam para a casa de Jacó. E eles dizem, o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a eles, somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, e o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu, nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, ele e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse, vocês vão me deixar sem filhos. Já tiraram de mim, Deus já tirou de mim José, e agora vocês querem me tirar Benjamim. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Aí Rúben diz, o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu, o meu filho não irá com vocês. Já pensou o tom que aqui está dizendo? Que é o meu filho não irá com vocês. Ele não diz vocês, meus filhos. Ele diz vocês aí, vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou, o único filho. Eu não tenho mais filhos, eu só tenho esse único. Se lhe acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gente, Jacó é um dos piores exemplos de pai em toda a Escritura. Ele tem filhos prediletos, ele expõe o seu favoritismo com presentes, ele coloca um dos filhos contra os outros. José e Benjamim são os filhos favoritos. Os outros filhos não gostam de José, eles decidem matar o próprio irmão, e eles realmente iriam fazer isso. Não ia ser como eu e a minha irmã, que ainda nós não nos matamos, nós nos amamos muito, só para constar. E a gente deve lembrar que Jacó, ele tinha uma aparência de santidade diante de todo mundo, mas em casa ele mostrava quem ele realmente era. Talvez até os filhos, quando eles se mostram para o governador do Egito, eles se mostram como figuras apresentáveis. E talvez essa pessoa, meu irmão, sem medo de te ofender, com muito temor ao Senhor, talvez essa pessoa seja você. Talvez aqui na igreja, diante dos pastores, talvez no trabalho, na academia, na universidade. Eu não chamo a Universidade da UNB de Babilônia, não. Eu chamo de UNBesta mesmo, viu? Essa é a minha fala sobre a UNB. Mas talvez lá na UNB você demonstre uma pessoa que você não é em casa. Talvez você demonstre santidade em todos os outros lugares, mas em casa você não mostra. Você não mostra a afinidade, você não mostra aquilo que nos faz um, que é Cristo Jesus. Você não espelha Cristo aos seus filhos, você não espelha Cristo à sua esposa, a sua esposa não tem espelhado Cristo a você, nem os seus filhos têm espelhado Cristo a você. Talvez aqui na igreja você seja aquela família modelo, que cheira bem, que se veste bem, mas talvez em casa o seu lar seja um inferno. Como aqui conta a história da família de Jacó.
E os testes que o Woody Bauchin ele coloca, né, ele fala que são 7 testes. O primeiro teste é o seguinte: vocês mataram Benjamim? Se não, me provem, tragam Benjamim. Alguém vai se voluntariar, alguém vai se dispor para ir até Canaã e buscar o Benjamim? Essa é a segunda pergunta. Alguém vai se voluntariar para ficar aqui comigo, para garantir que vocês não são espiões? Alguém de vocês vai vir para buscar Simeão, que é o que eu escolhi, porque vocês não foram capazes de decidir entre vocês durante 3 dias para escolher quem ficaria? Será que algum de vocês vai deixar Simeão? Porque imagina o debate deles naqueles dias. Olha, o Rubem falando, imagina. Olha, eu vou lá em Canaã, tá, gente? Eu vou lá em Canaã, já volto. Aí os outros irmãos, lembrando que eles tinham matado aquela galera lá na vila, que eles tinham jogado Jacó na cisterna, talvez tivessem feito outras coisas ruins, aí... É o anel, cara, é o anel, posso deixar não. Aí Judá fala assim, ô doido, você não vai não, bicho. Porque se você for, você não volta. Você acha que você vai me deixar aqui? Você vai me deixar aqui e vai lá, e você não vai voltar. Você não vai voltar. E então, a quinta pergunta é, será que eles vão roubar o dinheiro que eu coloquei de volta na cesta deles? A sexta pergunta, eles vão obter o respeito de Jacó? Será que eles já agora têm o respeito de Jacó? Porque antes eles não tinham. Jacó não respeitava eles. E José pensava, será que agora eles respeitam Jacó? Será que agora eles têm o respeito de Benjamim? Era a sétima pergunta. O que José está perguntando para essas pessoas é assim, vocês mudaram? Vocês mudaram? Ou vocês são aqueles mesmos malas que eu tinha como irmãos há 25 anos atrás? Aquelas pessoas que queriam me matar, que queriam me ver pelas costas. Vocês mudaram? Abre aí a sua Bíblia, eu vou ler alguns textos que dizem assim o seguinte. Primeiro é Mateus 7, do versículo 15 ao 20, que diz assim, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Por acaso a gente colhe tomate de uma árvore de maçã? Não. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Que fruto você tem produzido ao lado das pessoas que estão na sua casa? Pense aí com seus botões. Aí você que está nos assistindo pela internet. Que frutos você tem produzido ao lado do seu esposo? Que frutos você tem produzido ao lado do seu pai, ao lado dos seus outros irmãos? Você tem produzido bons frutos em casa? Ou é só na igreja que você produz bons frutos? Ou é só no seu trabalho, na universidade, que vocês produzem bons frutos? 2 Coríntios 13, 5 diz assim, examinem-se para ver se vocês realmente estão na fé, provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está entre vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. O que José estava falando para os irmãos é que eles deveriam se examinar durante esses testes. Durante esses testes, José está examinando os seus irmãos. Filipenses 2, do versículo 12 ao 13, diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, devolvam a sua salvação
desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua vontade, boa vontade. Os testes que José faz, eles têm esse objetivo de perguntar: você mudou? Os pecados que você tinha no seu passado, eles ainda te caracterizam hoje? Eles ainda te identificam hoje? Você consegue ver uma progressão na sua vida com Deus? Você consegue ver que no passado você era um pecador imundo e hoje você é um pecador imundo, mas menos imundo que você era ontem? O primeiro teste é esse: vocês mataram Benjamim? Ele questiona porque ele só encontra 10 irmãos, ele não encontra 11. Ele não encontra aquele que tinha as mesmas coisas que ele tinha. Porque na cabeça de José, José pensava: poxa, se eles me odiavam porque eu era filho de Raquel, então Benjamim também, já que eles não chegaram aqui, eles devem ter feito alguma coisa pior com Benjamim. Eles devem ter queimado Benjamim numa fogueira, eles devem ter enforcado ele, devem ter jogado ele de um penhasco. Que mais mortes esquisitas aí? Ele deve ter colocado um cacho de bananas para ele escorregar e morrer. Alguma coisa desse tipo deve ter acontecido. Se ele não está aqui, é porque ele morreu. Porque ele tinha as mesmas coisas que eu. Meu pai gostava também de Benjamim. Então, se ele não está aqui, vamos testar. Aonde é que está o seu outro irmão? Traga ele. Então, ele faz isso. Em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus, Ele muda. Deus, Ele muda. E você pode dizer que você tem mudado? Se você avalia a sua vida cristã, você pode dizer que você tem mudado. Muitas vezes a gente escuta nas rádios aquelas testemunhos da Universal, né? Eu às vezes escuto. Eu acho interessante, como um desafio, assim, uma coisa escolar, sabe? Uma vez o Mateus, quando era meu professor, me desafiou a fazer isso e desde então eu tenho feito. Eu vou às vezes até essas igrejas para ver como é que é, né, de qual é, ouço o testemunho, e a galera fala assim: ó, eu bebia, ia para o bordel, fumava 3 maços de cigarro por dia, batia na minha mãe, pisava no pé da minha avó, roubava a gelatina do meu primo, e agora eu não faço mais nada disso. Agora eu sou da Universal. E não tenho mais nenhum problema, está tudo certo, não fumo mais, não me prostituo, não faço mais nada disso. É possível que isso aconteça? Sim, é possível. Paulo é o exemplo disso. Deus transformou a vida de Paulo, sim. Foi uma transformação mesmo. Mas, via de regra, não é assim. O problema de testemunhos como esses, de pessoas que falam que a vida dela mudou de uma forma repentina e elas já não fazem o que faziam antes, é porque muitos crentes que escutam essas mensagens, eles olham para a própria vida deles e eles falam: poxa, mas comigo não tem sido assim, não. Eu tenho batalhado contra a pornografia há muitos anos. Eu ainda tenho aqueles ataques de raiva que eu tinha antes de conhecer a Cristo, eu ainda tenho muitos. Eu ainda sou inseguro, eu ainda tenho ansiedade, eu ainda me sinto depressivo. Não mudou da noite para o dia. Então, essa mudança, ela geralmente não é tão rápido. É claro que nós servimos um Deus altíssimo,
Mas esses testemunhos, muitas vezes, eles têm um quê de exagero dentro deles. Tem um quê de exagero. E esses testemunhos, eles têm um efeito de machucar as pessoas que não veem a sua vida mudando dessa forma. Sabe por quê? Porque a santificação, gente, ela é um processo. Você não pode esperar ter sido conhecido pelo Senhor Jesus e conhecer Ele, e do dia para a noite a sua vida ficar maravilhosa, e você não ter mais problemas na sua vida, e ter um carro na sua garagem, um emprego super legal. Não é assim, é progressivo. Deus é um Deus longânimo, e Deus é um Deus que Ele faz as coisas no tempo dEle, e não no nosso próprio tempo. Eu quero aproveitar, já que o Mateus estava citando ontem a confissão de fé, depois o Mazinho citou, hoje também falaram sobre isso. Vamos lá para a confissão de fé de Westminster, no capítulo 13, que fala da santificação. Olha só o que diz. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. Domínio. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas. Aqui não está dizendo que elas são totalmente eliminadas, mas elas são enfraquecidas mais e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e mais fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está dizendo que se antes você consumia as redes sociais de uma maneira desenfreada e louca, a partir do momento que você reconhece que aquilo é um problema na sua vida, um pecado, porque você está tendo aquilo ali como Deus, e você vai lutar contra esse pecado, progressivamente você tem que começar a perceber que aquilo não faz mais espaço na sua vida como fazia antes. Porque você começa a ter equilíbrio. E o cristão, ele precisa ter esse equilíbrio. Não é ser a mesma coisa que morno, porque a gente sabe que morno não é legal, mas aqui a gente está falando de equilíbrio. Será que você pode dizer que você hoje é um crente mais equilibrado do que você era ontem? Que você consegue regular melhor as suas horas de oração, de estudo bíblico, de prática de coisas boas diante de Deus nos domingos, de atos de caridade, de amor ao próximo? O 2º capítulo diz da confissão: essa santificação é no homem todo, porém ela é imperfeita nessa vida. E eu creio que José entendia isso. Ele entendia que os irmãos dele não tinham se tornado perfeitos de uma hora para outra ou no espaço de 25 anos. Mas ele esperava que, se esses homens eles eram realmente como eles estavam dizendo que eles eram, que eles então iriam melhorar. Então ainda persistem em todas as partes deles restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Nós estamos em uma guerra, como disse o Chicão hoje de manhã. Nós estamos em uma guerra. E nós precisamos caminhar, como disse o Mateus na última palestra. Entendemos que estamos numa guerra, caminhar progressivamente, batalha por batalha, porque uma guerra é feita de inúmeras batalhas. Num campo de guerra, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, ou em qualquer outra guerra que você imaginar, as pessoas elas têm batalhas que duram dias, horas, algumas elas ganham e avançam o território, outras elas perdem e recuam. Mas nós sabemos que o nosso Deus já garantiu a vitória, mas o nosso dever é continuar lutando dia a dia contra o pecado e tornando a nossa casa um lar, um espaço mais perto do céu. Eu tenho um desejo de anos de escrever um livro sobre educação de filhos. Mas toda vez que eu olho para o meu exemplo de pai,
eu falo assim, eu não tenho condições de fazer isso. Eu melhorei um pouco, hoje, melhorei um pouco amanhã, mas eu ainda me sinto muito cru e inexperiente para poder fazer isso. Talvez daqui a 30 anos. Na minha imaturidade, antes do seminário, eu pensei que eu ia demorar uns 6 meses para escrever esse livro. Mas eu já tenho postergado essa ideia há algumas décadas já. Décadas não, porque meu filho mais velho tem 9 anos. Então, pelo menos 9 anos. Mas a gente precisa entender que a gente precisa progredir. E o último parte fala assim, que nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do novo homem vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Com isso, eu tenho algumas perguntas para vocês. Como você era antes de ter conhecido a Cristo? Você era uma pessoa cheia de raiva, era um imoral, você era um idólatra? Quando nós somos invadidos por sentimentos que nos caracterizavam antes de nós conhecermos a Cristo, normalmente 2 coisas acontecem. Um dos pensamentos que acontece é que a pessoa talvez ela pense com os botões dela. Bom, pois é, talvez eu não seja cristão, talvez o meu negócio é jogar bilhar ou jogar bolinha de gude, porque esse negócio de ser cristão não é para mim. E talvez um outro pensamento seja, talvez eu ainda não seja o que eu deveria ser, mas graças ao bom Deus que eu não sou o que eu era. Esse é o que o Woody Bauchan ele diz. Talvez eu ainda não seja o que eu deveria ser. Talvez eu não seja aquele cristão topzão, aquele cara igual o Spurgeon, igual o tio Nicodemos, igual a essa galera assim, sabe? Esses cabeçudos assim da teologia. Talvez eu não seja, talvez eu nunca seja igual a essas pessoas, talvez eu nunca tenha a desenvoltura no falar de uns pregadores que a gente gosta e ama. Mas Deus, Ele me chamou para ser o melhor que eu posso a cada dia. O segundo grupo de teste que tem aqui são 3 testes. Alguém vai se voluntariar para ir? Alguém vai se voluntariar para ficar aqui? Alguém vai buscar Simeão? E quem vai buscar, então, José queria saber se os irmãos eles tinham aprendido a amar os seus irmãos. Você ama os seus irmãos na igreja ou você só tolera eles? João 13, do versículo 34 ao 35, diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Está na hora da gente amar aquelas que são de casa. E sabe o que significa amar os que são da nossa casa? Significa assim, imagina que o seu pai tem uma posição política X e você tem uma posição política Y. O seu desejo, assim, juvenil, né, de jovem, é chegar no seu pai e falar, pai, você está errado, mude. Mas você precisa saber que você precisa honrar o seu pai. E honrar é um tipo de amor. Então você precisa respeitar o seu pai, cuidar do seu pai, orar pelo seu pai. Se o seu pai não tem o mesmo pensamento que você, saiba esperar e ore. Entregue a vida do seu pai diante de Deus. Lembre ao seu pai o que une você a ele, que é muito mais que apenas um laço de sangue, o que unia Jacó a Benjamim e a José, e que também unia Jacó aos outros filhos, as 12 tribos. Lembre ao seu pai que você e ele têm o mesmo Deus e Criador e sustentador. Se você tem problema com a sua mãe, se estar ao lado da sua mãe te faz mal, ore pela sua mãe. Você tem orado pela sua mãe, você tem dado bom testemunho de amar a sua mãe. Um exemplo que sempre chama muito ao meu coração é que a minha mãe, quando era viva, no trabalho dela, ela era secretária de ministro e muitas pessoas não eram simpáticas com a minha mãe. Mas ao invés de dar
pagar o mal com o mal, ela simplesmente amava ainda mais aquelas pessoas que a odiavam. Até o ponto que aquelas pessoas falavam assim, cara, eu te odeio, porque que você me ama? E esse amor constrangia e quebrava as barreiras. Quando você ama de verdade o seu pai, quando você ama de verdade a sua mãe, sem esperar que ela te ame de volta, sem esperar que ela dê aquilo que você sente necessidade, as barreiras vão caindo, as barreiras vão sendo quebradas. Deus estabelece um novo relacionamento dentro da sua casa. Ainda que na sua casa não tenham pessoas que conheçam a Deus, mas se você começar a amar essas pessoas, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios, avós, vão dizer, essa pessoa ela está diferente. Eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Eu quero saber quem é essa pessoa. O Mazinho aqui pregando Colossenses domingo passado, ele falou sobre o exemplo que Tim Keller diz de uma pessoa que vai até a igreja do Tim Keller e ela quer saber, ela quer ir à igreja para conhecer porque quem é a igreja que formou o chefe dela. Porque o chefe dela tinha salvado ela de não ser despedida do trabalho. Ela merecia, mas o chefe coloca o trabalho dele na linha para poder salvar o trabalho dela. E ela então, ela sente tamanho constrangimento e amor, e ela fala, eu quero conhecer o Deus desse cara. Será que a sua mãe, o seu pai, ou você como casado, tendo filhos, será que os seus filhos podem dizer, eu quero conhecer o amor que o meu pai tem a Deus? Será que os seus pais conhecem desse amor? Você já aprendeu a amar o seu pai? Tem gente cansada, cônjuge, um cansado do outro nessa pandemia. Pais cansados de filhos, filhos cansados de pais. Na igreja, a gente tem visto o número de jovens indo embora. Eu vejo mais presença de idosos e de famílias com crianças na igreja durante essa pandemia do que jovens. Será que a palavra de Deus, o amor de Deus, a comunhão com a igreja visível tem sido presente? 1 João 5, de 1 a 5 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos este mandamento, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós já vemos 2 grupos de testes, e o terceiro grupo de teste é esse. Você mostra um caráter cristão quando ninguém está olhando você? O teste 5 era, eles vão roubar o dinheiro. Olha lá o versículo 25. José, ele queria saber, será que eles mudaram? Porque se esses caras mudaram, essa mudança, ela não vai ser visível apenas em público, quanto ela é em privado. Porque quando ninguém mais estiver olhando, é aí também que a mudança tem que acontecer. Então a mudança não pode ser somente diante dos seus pais, diante dos seus irmãos e diante dos seus avós. A mudança tem que ser quando você está sozinho. Será que você mudou? Será que você consegue notar uma diferença na sua vida, dentro de casa, em relação à sua família, e em relação a você mesmo, quando você está sozinho? Quando eu morei na Rússia, eu tive um grande amigo, um ateu, um homem que totalmente desconsiderava Deus, mas ele foi importante na minha vida, porque ele falou assim, André, você sabe viver sozinho com você mesmo? Você sabe ficar sozinho em ambientes e estar bem consigo mesmo? Você sabe ficar em um quarto na frente do computador e não acessar sites pornográficos? Você sabe ir até um bar e não ficar bêbado? Você sabe andar pela cidade, fazer amigos e
realmente mostrar isso que você está dizendo que você crê? Sozinho? Em grupo, às vezes, a gente se sente forte e capaz. É por isso que, às vezes, muitas viagens missionárias, a galera se anima e vai fazer aquelas viagens missionárias tipo missionários voluntários, porque está muita gente ali ao lado, é fácil evangelizar. Mas e se eu, como pastor, eu falo, ô fulano, vai evangelizar sozinho, você? Será que você tem coragem de fazer isso? Como é que está no privado? O que Deus tem feito no seu coração, na sua vida privada, quando você está sozinho? O Woody Baucha, nessa questão, né, ele fala que um clique leva a outro clique, e esses cliques, depois, eles viram hábitos. Pornografia, rede social em demasia, avareza, são todas coisas que começam pequenas e elas vão espirando para cima e elas vão crescendo. E nós precisamos entender que essa mudança que Deus faz quando a gente conhece Jesus Cristo não é apenas uma mudança exterior no seu rosto, no seu semblante, é uma mudança de dentro para fora. As pessoas, elas precisam reconhecer essa mudança, mas você também precisa reconhecer essa mudança. Nesse terceiro grupo também a gente consegue perceber que Jacó agora respeita os seus filhos, o Benjamim também respeita os seus filhos? Não. Quando os irmãos eles voltam para Canaã e eles relatam toda a história para o pai deles fala, olha, vocês vão me deixar sem filho nenhum. E José, o Benjamim é o único filho que eu tenho, vocês não têm o meu respeito. Todas essas perguntas que a gente listou aqui, as respostas são não. Alguém vai se voluntariar para ir até Canaã e buscar Benjamim? A resposta é não. Eles não se dispuseram. Alguém vai se voluntariar para ficar aqui? Eles não se dispuseram. Eles não colocaram, José teve que escolher. Alguém vai buscar Simeão? Vocês sabiam que eles só vão ali no versículo 43? Olha o capítulo 43, versículo 1. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos, voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Jacó era um mala sem alça. Ele não mandou que buscassem Simeão naquela hora. Eles esperaram os grãos acabar para comprar mais, e não fala nem em buscar Simeão. Não fala assim, vão lá buscar Simeão agora. Vão buscar comida. Simeão não está nem na história, não está nem na parada. E ele somente envia porque os irmãos falam assim, ó, se o senhor não enviar o Benjamim, não tem jogo. A gente não vai, porque se nós formos, nós vamos morrer, porque a gente veio com dinheiro. Então eles vão roubar o dinheiro? Sim, eles vão roubar o dinheiro. Eles roubaram o dinheiro. Eles continuaram por todo esse tempo. Eles não voltaram. Eles conseguiram obter, os irmãos conseguiram obter o respeito de Jacó, porque esse respeito era interessante, porque José ia saber que eles mudaram e eram novas pessoas. Eles não obteram o respeito de Jacó. Eles obteram o respeito de Benjamim? Também não. Sabe o que essa história do capítulo 42 está dizendo para a gente? Que esses irmãos, eles não mudaram. Eles não mudaram. Eles não foram transformados. Jacó não mudou, Jacó não foi transformado. A família é tão disfuncional como ela era antes. Só que a boa notícia é que essa história ela não acaba no capítulo 42, ela continua. Eles voltam, eventualmente eles têm um novo teste com Benjamim, quando eles saem e novamente o copo de José está em um dos sacos, e eles voltam, e aí Benjamim, o copo está no saco de Benjamim, e aí Benjamim é levado de volta para o Egito, e aí a gente começa a ver uma mudança, porque Judá, que era aquele cara que queria ter vantagem com José no início, o mesmo cara que queria vender o irmão, para poder pegar umas pratas a mais para comprar alguma coisa, Judá, ele é o cara que ele se levanta, e ele oferece a vida dele em troca do irmão dele. Olha aí o capítulo 44,
o versículo, eu vou ler apenas do versículo 30 ao 33, mas depois vocês leiam do 16 até o 33. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por esse jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da vida. Agora, pois, que este servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Aqui a gente está vendo uma transformação de vida, e José, ele nota essa questão. E somente aí que José decide se revelar. É uma troca de uma vida por outra. Judá oferece a sua vida pelo filho que o pai ama. Isso soa familiar para você? Você já ouviu uma história como essa? De um filho que oferece a sua vida para que outro filho que é amado do pai tenha vida? É familiar essa história. E a gente vê pela sequência da história, e uma das coisas que eu acho maravilhoso, aqui na igreja eu tenho exposto todo o livro de Gênesis, e é cansativo porque é um livro grande, né? Eu podia ter escolhido Tito, que ia ser mais fácil, mas a gente vê que não há ponto sem nó. Gênesis não é apenas um livro de histórias, é um livro apologético, como meu irmão Luiz ali falou. É um livro apologético, que é Moisés preparando o povo para o que eles haveriam de encontrar. Quando, por exemplo, no capítulo 45, que a gente vê ali, não briguem pelo caminho, é que Moisés ele está contando essa história para o povo que está preparando para entrar de novo na terra de Canaã, para fazer o caminho lá do Egito, que eles estavam saindo do Egito e voltando para Canaã agora, e falando, ó, tem uma história porque vocês chegaram no Egito, e tem uma história porque vocês estão voltando. Deus prometeu para Jacó que ele ia para o Egito, mas que ele voltaria. E essa história, ela tem essa conclusão. Então, Davi é o bisneto de Judá, representante do povo de Deus contra o filisteu, e a vitória de Davi não é apenas a vitória de Davi, é a vitória do povo. Judá é descendente de Davi, Judá, ele é ancestral de Davi. E Jesus se oferece, meus irmãos, como um substituto em lugar daquele que o Pai ama. Jesus derrota o pecado e a morte como representante de todos, assim como Davi fez. Então, o Woody Bauchin, ele coloca essa história interessante no final, porque ele diz que o personagem principal dessa história não é José, mas é Judá. José, ele vai para o Egito para que Judá não morresse de fome. Já parou para pensar nisso? A razão de toda essa história ter acontecido é para que Judá não morresse de fome. Porque de Judá viria Davi. Porque Davi precisava de nascer. Sabe aquelas histórias que a gente assiste no cinema e fala, é claro que esse fulano não vai morrer agora, porque ele é o personagem principal e ele precisa chegar ao final do filme, e aí você olha assim no Netflix, ainda faltam uns 30 minutos, aí é evidente que essa pessoa não vai morrer. Evidente. Ou a novela mexicana que a mocinha vai morrer, e aí você fala assim, mas ainda faltam 3 meses para essa novela acabar. Claro que essa mulher não vai morrer agora. Então a gente vê que Judá não podia morrer, por isso que Deus age na história para que José vá para o Egito. E a gente vê que Davi não podia morrer nas guerras que ele enfrentou, nem na perseguição dos filhos, porque de Jesus viria a linhagem daquele que iria nascer para que nós fôssemos redimidos e tornados uma só família. Às vezes a família, a igreja é uma família disfuncional. Às vezes os problemas na igreja são sérios. Eu já tive a minha cota nesse meu início de pastorado de sofrimento. Mas eu tenho a promessa do Senhor que um dia na eternidade nós seremos uma só família perfeita, não mais uma família disfuncional. Quando José ele encontra seus irmãos, sabe, quando ele se revela aos seus irmãos, sabe o que acontece? É choro.
é choro. Eu não tenho mais a minha mãe, sabe? E hoje eu estou muito emocional assim. Mas eu me lembro quando eu encontrei a minha mãe de volta no aeroporto de Brasília, 1 ano depois de eu ter passado um tempo com uns 15 anos nos Estados Unidos. E eu vi o rosto dela, e eu abracei e a amei depois de tanto tempo, 1 ano só. E José com os irmãos dele foi 25 anos, e com o pai um tempão. Você consegue imaginar a cena dele se abraçando e falando, cara, eu sou José, vem aqui me abraçar, poxa. Vem aqui me abraçar, cara, eu sou seu irmão. E dali eles ficam juntos. Faraó manda as carruagens buscar o pai, todo mundo sai de Canaã, vai para o Egito. Eles têm tudo do bom e do melhor no pior período dali da vida, daquele momento da história. No momento de seca, Deus dá vida para uma família que estava morta e disfuncional. E traz paz. Deus pode trazer paz para a sua família. Deus pode trazer paz para os seus relacionamentos. Você precisa confiar no Senhor, entregar a sua vida ao Senhor de uma forma que os seus pais e a sua família entendam que vocês têm a afinidade de vocês não é ligada pelo sangue simplesmente, mas é por causa da cruz de Cristo, o sangue de Cristo que é derramado sobre a sua cabeça e te faz uma pessoa nova. Isso é especial. E é só assim que nós podemos dizer, como diz o título, o subtítulo dessa palestra de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós só podemos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando o Senhor for a principal coisa na nossa casa. Vocês jovens aqui, esses 2 casais, eu conheço os 2 literalmente quando eles eram do infantil, gente. E está no interesse do meu coração casá-los, certo? Eu já digo aqui na frente para colocar vocês contra a parede. Sou assim, desculpe. Mas se vocês quiserem casar e ter uma família bem estruturada, o principal pilar é Cristo Jesus. Quando eu casei com a Adriana, o tio dela fez o nosso casamento e ele falou assim, André e Adriano, tem 5 pilares num casamento: comunicação, dinheiro, sexo, filhos. Um casamento pode existir sem eles, mas sem o pilar principal ele não pode existir. Sem Cristo, um casamento não pode existir. A nossa afinidade é ligada por Cristo. Um casal se une através de Cristo e permanece juntos por causa de Cristo. Porque muitas vezes eu tenho vontade, igual os irmãos brigam, de matar a minha esposa e ela me matar também. E isso acontece com o pastor, gente. Para vocês verem como o pastor é pecador imundo também. Às vezes a gente tem vontade de matar o próximo nosso, que está dormindo do lado da gente. Mas a gente continua junto. Não é por causa do nosso próximo, mas é por causa de Cristo. Porque antes de fazer uma aliança com o meu próximo, com os meus filhos, eu fiz uma aliança com o meu Senhor. Então, que essa mensagem habite ricamente no coração de vocês, porque ela tem me esbofeteado ao longo da semana. E que Deus seja com vocês. Vamos orar.